Calcular porcentagem é um pesadelo para muitos estudantes. Diante dos erros que eu vejo os alunos cometendo nesse assunto, resolvi fazer uma aula dando dicas essenciais para você não perder tempo na hora da prova. São 10 questões de concursos, todas resolvidas com macete e com dicas fundamentais. Veja até o final e depois me conte nos comentários o que vocês acharam, valeu? O principal segredo para que você não tenha dificuldade é definir o valor das porcentagens principais, que são elas 100%, 50%, que é a metade de 100%, 25%, que é a metade de 50%, 10% e 1%. Definindo essas porcentagens, você mata a questão rapidamente. Por exemplo, calcular 60% de 48. 60% é igual a 50% mais 10%. Então, basta acharmos 50%, que é a metade de 48, logo 50% de 48 é igual a 24, e agora achamos os 10% de 48. Para calcular 10% de um número, basta dividi-lo por 10. Com isso, 10% de 48 é igual a 4,8. Com isso, concluímos que 60% de 48 é igual a 28,8. Outro macete muito importante e fundamental, porque cai na maioria das provas, é porcentagem de porcentagem. Por exemplo, 20% de 40%. Basta multiplicar um pelo outro e depois dividir por 100. 20% de 40%, 20 vezes 40 é igual a 800. Dividindo por 100, qualquer número dividido por 100, basta andarmos duas casas com a vírgula para a esquerda, então 20% de 40% vai ser igual a 8%. Olha esse outro exemplo aqui, ó. 35% de 12%. 35 vezes 12 é igual a 420. Dividindo 420 por 100, pegamos a vírgula que está aqui, andamos duas casas, então vai ficar 4,2%. Ou seja, 35% de 12% é igual a 4,2%. Show de bola! Agora que já vimos o básico, vamos ver isso na prática. A primeira questão diz assim, ó. No mês de outubro, eu paguei 20% de uma dívida. Em novembro, eu paguei 30% do saldo restante de outubro e em dezembro, eu paguei 25% do saldo restante de novembro. Qual o percentual da dívida que ainda tenho que pagar? Bom, vamos passo a passo. Em outubro, eu paguei 20%. Se eu paguei 20%, restou 80% para eu pagar no próximo mês, beleza? Aí chegou em novembro, ó, eu paguei 30% do saldo restante de outubro. Ou seja, em novembro, eu paguei 30% desse saldo restante aqui. Então, vai ficar 30% vezes 80%. Lembrando que o D, o DO e o DA na matemática é multiplicação, então ficou assim, ó. Eu paguei 30% do saldo restante, que era os 80% que sobrou. Resolvendo pelo macete que eu mostrei para vocês, ó, 30% vezes 80%, multiplicamos normal, 30 vezes 80 é igual a 2.400, agora dividimos por 100, ou seja, andamos duas casas para a esquerda. Então, 30% vezes 80% é igual a 24%. Se eu paguei 24% em novembro, vamos ver quanto restou. Então, restou 80%, que sobrou de outubro, menos os 24% que eu paguei, isso vai dar igual a 56%. Essa foi a porcentagem que sobrou em novembro. Agora a questão fala aqui, ó, em dezembro, eu paguei 25% do saldo restante de novembro. Então, em dezembro, eu paguei 25% desse saldo restante aqui de novembro. Então, 25% de 56%. Resolvendo a multiplicação, a gente multiplica normal, depois divide por 100. 25 vezes 56 é igual a 1.400. Dividindo por 100 dá 14%. Ou seja, em dezembro eu paguei 14%. Vamos ver quanto restou. Restou os 56 que tinha para pagar, menos os 14 que eu paguei. 56 menos 14 é igual a 42%. Então, veja a pergunta da questão. Ó. Qual o percentual da dívida que ainda tenho que pagar? Ainda tenho que pagar 42%. A resposta correta é a letra C. Lembrando que eu estou explicando passo a passo. Com a prática dá para fazer bem mais rápido, valeu? Vamos para a segunda questão. Ó. Um comerciante colocou à venda uma mercadoria
por um valor calculado em 40% acima do preço de custo. Percebendo que não havia procura por aquele produto, ele decidiu anunciar um desconto de 50% sobre o valor da etiqueta. Nesse caso, se um produto foi vendido com desconto por R$ 84,00, pode-se concluir que o preço de custo foi... Bom, se o cara colocou à venda uma mercadoria por um valor calculado em 40% acima do preço de custo, temos que ter em mente o seguinte, que o total é sempre 100%. Então, o preço de custo era 100% e ele calculou 40% acima, ou seja, ficou 140%. Então, na verdade, ele colocou a venda por 140%, que é 100%, que é o preço de custo, mais 40% que ele colocou a mais. Beleza? Percebendo que não havia procura por aquele produto, ele decidiu anunciar um desconto de 50%, veja bem, desconto de 50% sobre o valor da etiqueta. Desconto de 50% sobre esse valor aqui. Então, o desconto vai ser 100% menos o desconto de 50%, vai sobrar 50%. Então, a gente vai multiplicar 140%, que é o valor da etiqueta, vezes o desconto que ele deu, que é de 50%. Resolvendo essa multiplicação aqui, ó, 140 vezes 50 vai dar 7.000. Dividido por 100 vai ser 70%. Beleza, já achamos a porcentagem que ele vendeu a mercadoria após o desconto. Agora a questão fala assim, ó, nesse caso, se um produto foi vendido com desconto por R$ 84,00, pode-se concluir que o preço de custo foi... Bom, se ele vendeu a mercadoria por R$ 84,00 com desconto, então esses R$ 84,00 correspondem a esses 70%. Agora veja um método muito mais fácil que eu vou resolver essa questão para achar os 100%. Se R$ 84,00 é igual a 70%, se a gente dividir 84 por 7, a gente encontra os 10%. Então, dividindo aqui, ó, 84 por 7 é igual a 12, concluímos que R$ 12,00 é igual a 10%. Se R$ 12,00 é igual a 10%, fica fácil de nós encontrarmos os 100%. Basta multiplicar por 10. 12 vezes 10 é igual a 120. Resposta correta é a letra D. Concluímos que o preço de custo foi R$ 120,00. Beleza? Vamos para a próxima questão, que é essa aqui, ó. Um comerciante que não possuía conhecimento de matemática comprou uma mercadoria por R$ 200,00. Acresceu a esse valor 50% de lucro. Certo dia um freguês pediu um desconto e o comerciante deu um desconto de 40% sobre o novo preço, pensando que assim teria um lucro de 10%. O comerciante teve... Bom, a gente não vai usar nem valores, galera. Vamos pegar por porcentagem. Se ele acrescentou 50% de lucro, então ele ia vender essa mercadoria por 150%, que é os 100% que ele comprou a mercadoria, mais os 50% de lucro. Certo dia, um freguês pediu um desconto e o comerciante deu um desconto de 40% sobre o novo preço. Agora, preste atenção no macete, galera. Toda vez que a questão disser que teve um desconto ou teve um aumento, um acréscimo, você vai fazer o seguinte, ó. Aqui ele não deu um desconto de 40% sobre o novo preço, então 100% menos os 40% de desconto, sobrou 60% de lucro para ele, não é isso? Então, já temos aqui, ó, 150%, que é 100% do valor de custo, mais os 50% de lucro, vezes os 60% que sobrou de lucro para ele. Multiplicando 150 vezes 60, isso é igual a 9.000, dividindo por 100, dá 90%. Concluímos que, na verdade, ele vendeu a mercadoria por 90% do preço que comprou. Se ele vendeu por 90% do preço que ele comprou, então ele teve um prejuízo de 10%. Resposta correta é a letra D. Agora, dá para resolver bem mais rápido praticando, beleza? Eu estou fazendo passo a passo, por isso que a gente está demorando, porque eu estou explicando passo a passo. Mas dá para fazer bem mais rápido. Vamos para a próxima questão. A Secretaria de Saúde de uma cidade verificou que 10% da população estavam com dengue e os restantes 90% estavam saudáveis. Vamos escrever isso aqui, ó. 10% com dengue e 90% saudáveis. Beleza. Hoje, verificou que 10% das pessoas que estavam enfermas se recuperaram
Então, 10% desses 10% aqui, ó, que estavam enfermos, se recuperaram. Vamos calcular? 10 vezes 10 é igual a 100, dividindo por 100 dá 1%. Ou seja, 1% dessas pessoas que estavam com dengue se recuperaram. Continuando, a questão fala assim, ó, e 10% das pessoas que estavam com saúde contraíram dengue. Ou seja, 10% dessas pessoas aqui que estavam com saúde, 10% de 90%, contraíram dengue. Vamos calcular aqui, ó. 10 vezes 90 é igual a 900, dividindo por 100 dá 9%. Então, 9% dessas pessoas que estavam saudáveis contraíram dengue. Então, a pergunta da questão é o seguinte, ó, a porcentagem da população que hoje goza de boa saúde será esses 90% que já estavam saudáveis, menos os 9% que contraíram dengue, mais esse 1% aqui das pessoas que estavam com dengue, mais se recuperaram. Recapitulando aqui, ó, a questão quer saber a porcentagem da população que goza de boa saúde. O que eu fiz? Peguei esses 90% aqui que estavam saudáveis, diminuí 9% das pessoas que contraíram dengue e eu somei mais 1% das pessoas que tinham dengue, mas agora se recuperaram. Resolvendo aqui, ó, 90% menos 9% é igual a 81%, 81 mais 1 é igual a 82%. Ou seja, a porcentagem da população que hoje goza de boa saúde é 82%. Resposta correta aqui, letra C. Beleza? Vamos para a próxima questão, que é essa aqui, ó. Numa barraca de feira, uma pessoa comprou maçãs, bananas, laranjas e peras. Pelo preço normal da barraca, o valor pago pelas maçãs, bananas, laranjas e peras corresponderia a 25%, 10%, 15% e 50% do preço total, respectivamente. Vamos colocar isso aqui na tabela. Ó. Maçãs 25%, bananas 10%, laranjas 15% e peras 50%. Continuando, a questão fala o seguinte, ó, em virtude de uma promoção, essa pessoa ganhou um desconto de 10% no preço das maçãs e de 20% no preço das peras. O desconto assim obtido no valor total de sua compra foi de... Bom, se ela ganhou 10% no preço das maçãs, vamos multiplicar por 10% para saber o desconto total. 25% vezes 10%, ó, 25 vezes 10 é igual a 250, dividindo por 100, 2,5%. Então, na verdade, ela ganhou 2,5% de desconto. E 20% no preço das peras. Se as peras custavam 50% do valor total, então 50% vezes os 20% de desconto, 50 vezes 20 é igual a 1.000, dividindo por 100, isso vai ser igual a 10%. Ou seja, o desconto total obtido na compra foi esses 2,5% mais esses 10% aqui. Então, vamos somar, ó, 2,5 mais 10% é igual a 12,5%. Então, o desconto total foi de 12,5%. Resposta correta, letra C de casa. Vamos para a próxima questão aqui, que é essa aqui, ó. Em um grupo há 40 homens e 40 mulheres. 30% dos homens fumam e 6 mulheres fumam. A porcentagem de fumantes no grupo é... Bom, temos aqui 40 homens, 40 mulheres e um total de 80 pessoas. Se 30% dos homens fumam, vamos calcular esses 30% de 40? 10% é igual a 4, então 30% vai ser o quê? 3 vezes 4, que é igual a 12. Então, 30% de 40 é igual a 12. Se a gente sabe que 6 mulheres fumam, então o total de fumantes vai ser as 6 mulheres mais os 12 homens que fumam. 6 mais 12 é igual a 18, sabemos que 18 pessoas fumam. Então, a questão quer saber a porcentagem de fumantes no grupo. Se o total de pessoas nesse grupo é igual a 80, então 100% é igual a 80 pessoas. Show de bola! Agora a gente quer saber quantos por cento corresponde a essas 18 pessoas. Então, eu vou fazer sem usar a regra de 3, fazendo aquele macete que eu mostrei lá no começo, beleza? Então, aqui, ó, se 100% é igual a 80, 50%, que é a metade de 100, vai ser igual a 40. E 20%, que é a metade de 50%, é igual a 20 pessoas. Agora, veja bem, se 20 pessoas é igual a 25%, então 2 pessoas vai ser igual a 2,5%.
Como nós queremos 18 pessoas, vamos subtrair 20 menos 2 é igual a 18, 25% menos 2,5%, isso vai ser igual a 22,5%. Então, as 18 pessoas que fumam correspondem a 22,5%. A resposta correta é a letra D. Lembrando, galera, que tem várias formas de resolver, valeu? Vamos para a próxima questão, que é essa aqui, ó. O senhor Eduardo gasta integralmente seu salário em 4 despesas: moradia, alimentação, vestuário e transporte. Ele gasta 1/4 do salário com moradia, 35% do salário com alimentação, R$ 400 com vestuário e R$ 200 com transporte. Sua despesa com moradia é igual a... Bom, vamos organizar esses dados aqui, ó. Com moradia, ele gasta 1/4 do salário. 1/4 quer dizer que vai pegar o salário e dividir por 4. Então, se a gente pegar 100% do salário e dividir em 4 partes iguais, então isso vai corresponder a 25%. Então, 1/4 é igual a 25%, beleza? 35% ele gasta com alimentação, R$ 400 com vestuário e R$ 200 em transporte. Vejam aqui, ó, que em moradia e alimentação, ele gasta um total de 60% do seu salário. Se com essas duas despesas, moradia e alimentação, ele gasta 60% de seu salário, então sobrou 40% para vestuário e transporte. O que a gente conclui? Que esse valor aqui, ó, que é R$ 600, corresponde a 40% de seu salário. Como a questão está pedindo a despesa com moradia, que corresponde a 25% do salário, vamos achar esses 25%. Resolvendo pelo macete que eu ensinei a vocês no começo do vídeo, ó, se 40% é igual a R$ 600, então 20% vai ser igual a 300, que é a metade. Como temos 20%, a gente consegue achar os 10%, que é a metade de 20%, então 10% vai ser igual a 150. Agora veja que nós queremos encontrar 25%, já temos 20% aqui. E se 10% é R$ 150, a metade de 10% é os 5%, que é R$ 75. Somando aqui 20% mais 5%, nós teremos os 25%, que é a despesa com moradia. 20% é igual a 300, 5% é igual a 75, 300 mais 75 é igual a R$ 375. Então, a resposta aqui, ó, letra E, a despesa com moradia é igual a R$ 375. Uma outra forma de resolver, ó, como temos aqui 10%, que é igual a 150, 100% do salário vai ser igual a 1.500. Como queremos encontrar 25%, basta dividirmos 1.500 por 4, que é 1/4 do salário. 1.500 dividido por 4 é igual a 375. Beleza? Lembrando que tem outras formas também de resolver, valeu? Vamos para a próxima questão, que é a questão 8, que diz assim, ó. Numa determinada empresa, 46% dos empregados são homens. Sabe-se também que 60% dos empregados estão filiados a algum sindicato e que destes, 70% são homens. Que percentual dos empregados não sindicalizados são mulheres? Eu queria que você apertasse o pause e tentasse resolver antes de olhar a resolução, beleza? Bom, se a questão fala que 46% dos empregados são homens, então o restante, que é 54%, são mulheres. Até aqui tranquilo. Agora preste atenção. Sabe-se também que 60% dos empregados estão filiados a algum sindicato. Então aqui, ó, 60% do total de empregados são sindicalizados. E que destes, 70% são homens, ou seja, desses 60%, 70% são homens, então 30% são mulheres, ou seja, 30% desses sindicalizados aqui são mulheres. A questão quer o percentual dos empregados não sindicalizados que são mulheres. Então vamos calcular qual a porcentagem das mulheres que são sindicalizadas. Se apenas 60% do total são sindicalizadas e 30% são mulheres, então 30% do pessoal que é sindicalizado, que é dos 60%, são mulheres. 30 vezes 60 é igual a 1.800, dividindo por 100 dá 18%. Ou seja, 18% são mulheres sindicalizadas. Como a questão pede as que não são sindicalizadas, o total de mulheres é 54%,
menos as que são sindicalizadas, então 54 menos 18, isso vai ser igual a 36%, ou seja, 36% das mulheres não são sindicalizadas. Resposta correta, letra A. Próxima questão, questão 9, que diz assim, ó: com a redução do custo de produção, uma empresa diminuiu o preço de venda de seu produto em 20%. Então, vamos colocar logo aqui, ó. Era 100%, a empresa diminuiu em 20%, então ficou 80% do valor. Show de bola. Algum tempo depois, satisfeita com o aumento das vendas, passou a oferecer um desconto de 10% sobre o seu preço de venda, ou seja, 10% sobre esse valor. O que a gente vai fazer? Ó? 100% menos os 10% de desconto, sobrou 90% de lucro, não é isso? Então, 80% que ele já tinha, vezes 90%. Assim, para quem comprar esse produto, a redução total do preço que pagará por ele em relação ao que pagava antes dessas reduções será de, vamos calcular, 80 vezes 90, 8 vezes 9 é 72, dá 7.200, dividido por 100, 72%. Então, 100% menos os 72% de lucro, o desconto foi de 28%. Resposta correta é a letra D. Vamos para a 10ª questão e última, que diz assim, ó: uma pesquisa sobre o mercado mundial de jogos pela internet revelou que 80% das pessoas que jogam online são mulheres e apenas 20% são homens. Então, vamos colocar aqui, ó: mulheres 80% jogam online e os homens são 20%. Show de bola. A mesma pesquisa constatou que, do total de jogadores, 60% das mulheres que jogam online são casadas. Então, 60% dessas mulheres aqui são casadas. Ó, 60% de 80%, 60% vezes 80%, 6 vezes 8 é 48, então 48% são casadas. Continuando, a questão fala assim, ó: sabendo que 60% do total de pessoas são casados, conclui-se que o percentual total de jogadores do sexo masculino que são casados é... Bom, se a questão fala que 60% do total são pessoas casadas e já encontramos aqui que 48% são mulheres, para acharmos o percentual de homens, basta subtrairmos. Ó. O total de casados são 60%, 48 são mulheres, 60 menos 48 é igual a 12%. Concluímos que 12% do total são homens casados. A resposta correta é a letra A.